Olá, gente! Vamos aqui dar continuidade às atualizações da liturgia, tá certo? Antes eu queria falar pra vocês que eu tô tendo alguns probleminhas nas gravações dos vídeos, né? Por isso que eu não tô podendo atualizar, né? Colocar tudo em ordem pra vocês, mas aos poucos eu vou resolvendo isso, aos poucos eu vou colocando as leituras, todas as liturgias em ordem pra vocês, tá certo? Hoje nós vamos falar da liturgia de ontem, né? Ontem foi domingo de Ramos, né? E ontem nós demos início à Semana Santa. Essa semana que serve para a gente refletir sobre a paixão e morte de Jesus Cristo, né? São os acontecimentos que antecederam a paixão e morte de Jesus Cristo. Então, ontem a leitura nos apresentou, né, importantes aspectos da pessoa e da missão de Jesus. Ele é o servo sofredor, aquele que se esvaziou de si mesmo, o justo, o Filho de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 7. Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 7. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Então, nessa primeira leitura aqui do livro do profeta Isaías, né, aqui está falando justamente sobre o servo que se humilha, né, que é incompreendido, né, que às vezes sofre perseguição, né, mas nós nunca devemos temer isso, porque Deus está conosco, né? Deus nunca nos desampara. Então a gente nunca deve perder a fé, a gente deve sempre depositar cada vez mais a nossa confiança em Deus, né? Porque Ele nos dá força para continuar sempre e cada vez mais a nossa missão. A segunda leitura está em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11. Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala aqui, né, que Jesus ele viveu em quase toda a condição humana, menos o pecado. Ele humilhou-se a si mesmo, né, e foi obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, ele fez a vontade de Deus, né? Deus o enviou à terra justamente para isso, né, para dar a sua vida pela salvação da humanidade, né? Então tudo isso que ele fez, né, tudo isso que ele passou, foi por amor a nós, né? E que os nossos joelhos se dobrem, que a nossa língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, né? Como Paulo aqui disse na carta. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 23, versículo 1 a 49. É o Evangelho hoje que narra a paixão e morte de Jesus Cristo. E levantando-se toda a multidão deles, levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar um tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes,
remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, o desprezou e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados do povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, e o que eram que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e o puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia a grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós e aos outeiros. Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo:
Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Então, como a gente pode ver aqui nessa leitura do Evangelho, aqui narra a paixão e morte de Jesus Cristo. Então aqui a gente vê todo o sofrimento que ele passou, né? Ele cuspiram na cara dele, né? Deram vinagre para ele beber, repartiram as suas vestes, os soldados repartiram as vestes dele entre si para sortear entre eles, né? Zombaram dele, riram da cara dele, mas ele fez tudo isso, tudo que ele passou, né? Ele não se resignou, né? Ele não reclamou de nada, né? Porque tudo isso ele fez por amor a nós. Ele estava cumprindo a vontade de Deus, né? Então que nós realmente possamos acolher a Jesus no coração, né? Nos converter de coração sincero, crer no Evangelho de Cristo, anunciar isso às pessoas, né? Porque tudo isso que ele fez foi por amor a nós, né? Tudo isso ele fez para nos dar a salvação da humanidade, né? Então que nós realmente possamos cada vez mais nos converter dos nossos pecados, das nossas falhas, né? E renascermos novas criaturas, né? Nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Logo mais eu volto para falar para vocês sobre a liturgia de hoje, tá certo? Dando continuidade às reflexões da Semana Santa, tá certo? Muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.